Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é PSG e mais especificamente o Mbappé, para a gente falar um pouco sobre o contexto desse momento do PSG, mas acima de tudo da vitória para cima do Dijon, um resultado normal, né? Um 4-0 para cima do Dijon que luta contra o rebaixamento na Ligue 1, o PSG é líder isolado, mas o que é relevante nisso aí? Primeiro, se a gente olhar para o contexto histórico, geralmente goleadas até, as vitórias do PSG historicamente contra o Dijon são grandes, mas não, no primeiro turno tinha sido vitória do Dijon de virada, num jogo até bem inesperado, bem surpreendente, o PSG tinha saído derrotado naquela situação, mas dessa vez venceu, e venceu fazendo um gol muito cedo, gol logo com 2, 3 minutos de jogo, isso já encaminhou o resultado com alguma tranquilidade. Mas o aspecto central aqui até pro vídeo não é nem esse, porque qual foi o ponto? O PSG não contou com o Neymar, e perdeu o Di Maria, que saiu sentindo a coxa logo no início do primeiro tempo ainda. Então são duas das peças mais importantes. O Neymar hoje é o melhor jogador do PSG, é o melhor jogador do campeonato, da Ligue 1 disparado. É um jogador que tem uma influência, um nível de atuação fantástico, com uma regularidade muito grande, cumprindo suspensão depois daquela expulsão, né? Um comportamento indefensável ali no finalzinho do jogo anterior contra o Bordeaux. E sem o Di Maria, o time ainda perdeu o líder de assistências do campeonato, um jogador que tem atuado com regularidade em altíssimo nível desde o começo. Então são dois desfalques relevantes. E nisso quem aparece é o Mbappé. E o Mbappé aparece com provavelmente, não digo nem possivelmente, é provavelmente mesmo a melhor atuação dele na temporada. O Mbappé nem vinha fazendo grandes jogos nas últimas semanas, até para falar nos últimos meses. O início de temporada dele tinha sido muito bom, depois ele cai, e depois da volta do Neymar, o Neymar foi quem tomou conta realmente do time, do funcionamento, dos jogos mesmo, da capacidade para decidir, para desequilibrar, mas nessa partida a gente viu uma versão diferente do Mbappé, e esse é que é o principal ponto aqui. Foi uma versão de um Mbappé numa função quase Neymar, porque na ausência do Neymar, e o Neymar geralmente a gente já viu diferentes sistemas do Thomas Tuchel, né? O Neymar muitas vezes é o meia central, ou o meia que parte da esquerda para dentro, nessa temporada mais frequentemente jogando como um dos meias abertos, né? Se a gente pensar que o PSG tem jogado quase sempre com 2 volantes, 2 meio-campistas, 2 meias abertos, com liberdade, e 2 atacantes. Então como fica essa distribuição? Os 2 volantes se alternam, então você pode ter Marquinhos, Gueye, Verratti, Paredes, são alguns dos jogadores, André Herrera, que jogam nessa faixa dos 2 meio-campistas, e na linha avançada, nesse quarteto ofensivo, em geral, o Neymar é o meia que parte da esquerda para circular pelo campo, com liberdade. O Di Maria é o meia da direita, também com liberdade, para abrir o campo ou trabalhar por dentro, achar passes, driblar em direção ao gol, se projetar na ponta. E com o Mbappé muito como um segundo atacante. Então o Mbappé tem sido, nessa temporada, bem menos um jogador de participação na construção dos lances e muito mais da projeção, da profundidade. Então o tempo inteiro ele faz esse movimento de quem rompe a defesa, e ele tem uma aceleração absurda, né? Então ele é um jogador de uma capacidade gigantesca em furar a linha de defesa para receber no espaço, e ao lado dele uma referência, né? Não foi o caso no jogo contra o Borussia Dortmund na Champions, por opção do Tuchel, mas em geral ele ao lado seria do Cavani no início da temporada, passou a ser o Icardi com o passar do tempo. Nesse jogo contra o Dijon foi o Cavani que perdeu chances claras, foi substituído, o Icardi entra, faz o gol dele inclusive, mas o ponto é, o Mbappé tem sido muito esse segundo atacante na temporada. Então se o Neymar é o cara do funcionamento, o Mbappé é o cara da decisão final, muitas vezes para ser acionado pelo Neymar, seja para sair de frente para o gol ou para sair de lado para o gol para dar uma assistência, um passe de lado para quem entra finalizar. Então as funções estão mais ou menos distribuídas assim. O Neymar é quem constrói, acelerando, driblando, recebendo, recuado, participando em todas as faixas do campo. O Mbappé arranca, rompe e entra em profundidade, e é algo que ele faz muito bem de fato. Só que contra o Dijon a grande diferença esteve aí, né? O Mbappé não jogou dessa forma, o Mbappé jogou muito mais numa área maior de atuação, que é muitas vezes a área de atuação do Neymar. Então logo de cara no início do jogo a gente já viu o Mbappé na ponta esquerda, como ele jogou algumas vezes no Mônaco, no início da carreira dele, né? Caindo muito pelo lado esquerdo de ataque, mas dessa vez ele era de fato um ponta. O Sarabia em outros momentos do jogo era até quem jogava por dentro encostando no Cavani. Os dois se alternavam, com o Di Maria na direita no primeiro momento, depois entra o Draxler, com a lesão do Di Maria. Mas o Mbappé na esquerda dessa vez não foi só o atacante da entrada em diagonal. Eu digo só, mas não é menosprezando não, porque isso ele faz como poucos. Talvez seja jogador de melhor movimento em velocidade para receber em profundidade pela aceleração que tem e pela bom poder de definição que tem, mesmo sendo muito novo. Mas
ele foi mais do que isso. Então não é só, entre aspas, um jogo de 2 gols e uma assistência. É um jogo em que o Mbappé foi o tempo inteiro acionado, muito mais ativo, muito mais participativo e muito mais influente no funcionamento do time. E aí é que está o grande aspecto. Talvez tenha sido a melhor versão do Mbappé justamente num jogo em que ele fez um papel de Neymar. A gente costuma falar dos jogos do Campeonato Francês em como o Neymar faz uma total diferença dentro do jogo. Foi o caso do Mbappé nessa vitória sobre o Dijon. Então, recebendo na esquerda, mas recebendo recuando para receber dos meio-campistas, se projetando para aparecer em profundidade, mas sem deixar de dar opção mais atrás. A gente viu um outro nível de atuação do Mbappé, o que é muito interessante, até porque a gente sempre fala, né? O PSG reúne jogadores que são de gigantesca capacidade de decisão, capacidade para desequilibrar, capacidade individual. E coletivamente o ataque é muito forte ao longo da temporada também. Por mais que esteja nesse momento em desvantagem contra o Borussia Dortmund na Champions, por mais que tenha problemas para resolver defensivamente, se a gente olhar para as últimas semanas e para o número de gols sofridos, fez 4-0 no Dijon, mas as 3 rodadas anteriores tinham sido 4-3, 4-4 e 4-2, né? Então o ataque não deixa de produzir, mas a defesa muitas vezes tem sido mais vulnerável. Isso tem a ver com desfalques, mas isso também tem a ver com um time que sobrecarrega, que confia muito no seu poder ofensivo, sabendo que ele vai dar conta, mesmo que para isso ele sobrecarregue muitas vezes o sistema defensivo, que individualmente também tem suas carências em determinados setores. Se a gente olhar para a temporada como um todo e para a linha de 4 defensiva do PSG na temporada e nesse início de 2020 especialmente. Mas o ponto principal é, o Mbappé mostrou ou voltou a mostrar que pode ser um jogador ainda mais completo do que tem sido. Vamos ver com que frequência a gente vai ver isso e vamos ver de que forma a própria presença do Neymar e a função dele, e não é no mau sentido que eu vou falar isso, mas acaba inibindo essa área maior de atuação do Mbappé dentro dessa distribuição de funções. Porque o Neymar é o dono do funcionamento coletivo. Mesmo que seja pela capacidade individual, o Neymar não é só aquele fominha que pega a bola e parte para cima, muito pelo contrário, né? Ele tem visão de jogo, a arrancada dele com o drible desequilibra defesas, abre espaço para achar um passe para um dos jogadores de frente, muitas vezes é o Mbappé numa faixa mais avançada do campo, mas dessa vez a gente viu uma versão do Mbappé que foi das melhores. Vamos ver se isso vai passar a acontecer com mais frequência e mais do que isso. Se os dois juntos em campo conseguem voltar a oferecer 2 grandes atuações individuais ao mesmo tempo. Porque se o PSG tem numa partida Neymar e Mbappé jogando o que podem, fica difícil parar esse ataque. Porque é uma combinação das melhores, se é que existe alguma outra combinação no futebol mundial de maior recurso, seja para drible, para arrancar, pela explosão, pelo poder de finalização, é uma combinação fantástica que o PSG tem nas mãos. Então contra o Dijon isso chamou muita atenção. A melhor versão aí do Mbappé foi numa função Neymar, se a gente quiser resumir dessa forma. Mas vamos ver para as próximas e evidentemente o foco principal não é a Ligue 1, que já está muito bem encaminhada, e sim a Champions, que vai ter essa decisão diante do Borussia Dortmund. Conta aí com os comentários de vocês, o que você imagina que vai acontecer com o retorno do Neymar ao time? Você acha que o Mbappé volta a fazer esse papel apenas do segundo atacante? Dá para pensar no Mbappé mantido como segundo atacante, mas circulando mais pelo campo numa troca de posições? Não é que estivesse ruim, é bom ressaltar isso também. Muito pelo contrário, acho que o ataque, o quarteto ofensivo do PSG está muito bem encaixado dentro da temporada. As dificuldades acho que são outras em outros setores, em questões de equilíbrio, sim, e aí isso é impactado pela escalação dos 4 de frente, mas não pela falta de produção ofensiva. É isso, um abraço aí a todo mundo, deixa a curtida, se inscreva aí no canal, até a próxima.